Bom, vamos falar de dois assuntos que eu particularmente sou apaixonado. Eu adoro filosofia. Vivo momentos muito legais quando a gente tem aqui as discussões do Kleber e do pastor Tiago, né, as discussões filosóficas dos dois. Né? Apesar do pastor Tiago ser pastor, é um tremendo filósofo, a gente aproveita bastante as participações dele aqui. E cinema, né, que todo mundo que trabalha na comunicação é meio cinéfilo, é meio apaixonado por cinema, a gente não tem jeito, a gente gosta muito dessa área, desse tipo de arte muito bacana. E o Espaço Cultural FESProArte, Unifesos, de uma forma geral, estão fazendo dois eventos aí, prestigiando essas duas áreas. Estou tendo o maior prazer de receber aqui, primeiro, dois professores meus lá da faculdade. Vou falar que são os meus professores preferidos, não, porque senão os outros professores vão ficar chateados, mas são realmente dois que eu guardo muito carinho, né, por ter passado aí na sala de aula por esses dois. E um amigo nosso que está sumido, ele falou que sumiu para deixar saudade. Doutor Jorge Bragança, professora Carla, professor Joaquim, sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês. Doutor Jorge, primeiro, vamos explicar o que é isso, né? O que a FESProArte está trazendo nessa iniciativa, né? Unindo esses dois mundos. Tá ligado, tá ligado. Bom dia. Bom dia, em primeiro lugar. Quero cumprimentar os telespectadores, os ouvintes dessa grande emissora. Cumprimentar aqui o Joaquim, a Carla, os outros convidados, você particularmente, por um programa tão dinâmico, né? Mas queria dizer o seguinte, vamos falar da filosofia, mas eu quero só rapidamente dizer hoje o que é a FESProArte. Legal. Nós estamos incrementando cada dia mais aquela atividade da FESProArte e nós estamos fazendo o seguinte, a gente está, de uma certa forma, claro, dadas as suas limitações normais da nossa época, do momento que vivemos, mas nós estamos transformando, de uma certa forma, aquilo lá num templo do conhecimento, do saber, Legal. Do discutir, do pensar. Né? E com isso, a gente tem feito muita coisa. E iniciamos a nossa temporada no último sábado, com o concerto de gala, que aquilo não tinha de botar gente. Não tinha a Mostra de Arquitetos, né, que é muito bacana também. E nesse dia nós fizemos a inauguração da Mostra dos Arquitetos, porque isso foi uma ideia minha até um tempo atrás, que eu disse, escuta, a arquitetura é arte também. Com certeza. Nós temos as artes plásticas todas, escultura, pintura, tal. E por que não a arquitetura? Então, esse é o quinto salão dos arquitetos de Teresópolis. Então, nós selecionamos cada ano 4, 5 arquitetos e lá eles fazem a exibição dos seus projetos, discutimos o aspecto arquitetônico, porque a arquitetura hoje não é apenas construção, não é apenas beleza nem estética, é humanidade, é viver, é urbanismo, é a maneira de viver. Então, foi um sucesso extraordinário. Além disso, tivemos um concerto com 3 músicos excelentes, os irmãos Santoro. Do Santoro. Com a gente e o Stanek, que é aquela figuraça. E o Stanek com aquela gaita. O Stanek a gente leva ele sempre por causa da gaita. É, claro, né? Então, foi um espetáculo maravilhoso, as pessoas amaram, adoraram, depois a gente tem uma degustação no final, de forma que a ProArte está se transformando nisso. E nada melhor do que isso, os nossos cursos agora de filosofia. Verdade. Nós tivemos a sorte, o privilégio, vamos dizer assim, de ter o professor Joaquim, doutor em filosofia. Verdade. Iniciamos a Carla, que é professora de Direito, mas também muito voltada para a área filosófica, especialista também em direitos autorais, que, aliás, eu estou desesperado, esperando a palestra que ela vai fazer sobre direitos autorais. Porque aliás, é uma área que gera desespero mesmo, né? Porque é uma seara desconhecida. Eu, particularmente, tenho pensamentos muito especiais a respeito de direitos autorais. Verdade. Não vou falar aqui, porque eu não quero comprometer nem a gente faz um encontro para isso, doutor Jorge. Nem quero levar uma surra aqui na rua quando chegar lá fora. Mas vamos falar oportunamente, nós vamos debater o assunto. Mas esse privilégio é o seguinte, nós temos, na última sexta-feira do mês, lá no campus da própria FESO, lá da Unifeso, um curso de filosofia que abrange não só os alunos, né? Quer dizer, é uma extensão. A primeira. Você diz do Unifeso. O cinema é a primeira, eu estou falando da outra. A outra, desculpe. A outra tem as datas alteradas. A última parece que na última sexta-feira. Mas a próxima parece que é dia 12 de abril. E que nós discutimos, 12 de abril, não só com os alunos,
mas com pessoas de fora também. Então, essa interação é extraordinária, porque você aproxima o cidadão daqui de fora com os alunos da universidade. O jovem hoje, as pessoas têm um pouco eles têm assim, uma ideia um pouco falsa do jovem. Tem jovens muito interessados em discutir, trocar e pensar. O que é preciso é você quebrar esse muro que existe entre o jovem e o idoso. O idoso tem que se abrir também. A gente tem que desarmar os ânimos para que a gente possa aproximar tudo isso. E isso está ocorrendo lá. Uma discussão maravilhosa. Então, de lá partimos também para uma outra ideia, na própria ProArte. Temos na primeira sexta-feira do mês, toda primeira sexta-feira do mês, cinema e filosofia. E hoje, inicia hoje é a primeira sessão. Nós hoje vamos passar um filme muito interessante e que o filme mostra, nós vamos passar um trecho do filme, mostra aquela revolta em 68, que ocorreu na França, que foi um movimento que deixou, vamos dizer, o mundo um pouco perplexo, porque ninguém sabe exatamente o que aquilo significou. Quer dizer, nós temos opiniões, né, de todos os lados, de tal. É um movimento que de direita, de esquerda, anarquista. O que é? Né? E aquilo é muito interessante para você estudar a sociedade, estudar essa coisa, sobre o aspecto filosófico. E nesse filme também nós temos depois um pouco da Revolução Cultural do Mao Tse-tung na China e aquela primavera de Praga, me parece, parece que vou ficar mais para frente. Hoje nós vamos abordar aquele aspecto e, com isso, abordar também os aspectos que surgem aqui no nosso país, porque tem muito a ver, tem uma proximidade muito grande. Quero te acrescentar que nós temos alguns cursos muito interessantes, muito importantes, pretendemos criar outro. Queremos também ajudar muito a criança pobre, no sentido de se educar musicalmente, principalmente, porque a música é uma forma de educação, né? E de forma que a gente está trabalhando nesse sentido, quero ver se numa oportunidade a gente pode... Nós vamos falar mais, com certeza. Especificar melhor. Eu quero aproveitar a presença do professor Joaquim aqui, porque, na verdade, eu lamento bastante, né, professor? Pega o microfone, professora Carla. Eu lamento muito e tive até a oportunidade de falar com ele durante as aulas, que nossos encontros sejam apenas lá no período inicial, né? Eu acho que a filosofia tinha que perpassar quase que o curso inteiro. A professora Carla sabe muito bem disso. Seria muito importante a capacidade reflexiva que a filosofia nos traz, né? Inclusive numa ciência como o direito, que precisa dessa capacidade de reflexão. Uma pena que são só nos primeiros períodos, né, professor? Podia ser maior, né? Mas falando um pouco da filosofia e do fascínio que ela tem gerado à juventude. O senhor foi procurado por muitos alunos, muitos temas de conclusão de curso estão envolvendo a filosofia, isso é muito bacana, e também o cinema, né? Isso é muito legal. Como é que o senhor vê hoje esse mercado da filosofia, né? Porque a gente pode chamar como mercado mesmo, essa capacidade atrativa que a filosofia hoje traz, né, para o público acadêmico. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. E a gente está falando aqui de uma parceria, né, que está desde o ano passado, junto com a DPPE, que é a Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa de Extensão do Unifeso, com a FESO ProArte, com apoio, assim, inquestionável, né, imprescindível, do professor Bragança, da professora Michele Einstein, né? São as pessoas que estão junto com esse projeto. Sobre a filosofia, a gente tem, acho que esse espaço é um espaço interessante, porque desvincula um pouco a filosofia só da sua exigência acadêmica. Né? A filosofia tem como exigência acadêmica, talvez, aprender a pensar, aprender a argumentar, né, discussões éticas, tá? Mas esse espaço talvez abre uma outra vertente da filosofia, não sou eu que estou falando, são muitos autores que falam, que é a questão da sabedoria prática. Né? Desde sempre a filosofia teve um alcance maior do que o alcance meramente acadêmico, como que ela está presente na nossa vida. Né? Então ela pode ser também um saber que, de alguma maneira, nos auxilie, né, em questões existenciais, em questões da nossa própria vida. Né? Então, a gente pode pensar temas como perdas, medos, angústias, o sofrimento, a própria morte. São temas que a filosofia, de alguma maneira, vem com seus pensadores tratando desses temas.
talvez na academia esses temas fiquem um pouco de lado. Né, Verdade. De lado, e talvez também na nossa própria sociedade a religião seja o elemento, né, o lugar mais próximo para discutir essas questões. Mas a filosofia tem uma sabedoria laica, né, uma espiritualidade laica que pode também lidar com esses temas. Eu acho que talvez esse fascínio pela filosofia também seja um pouco por essa dimensão de questionamento de certas questões, como de onde viemos, para onde vamos, né? Por que estamos aqui, né? E essas questões que também são questões que a filosofia, de uma certa maneira, vem lidando com essas questões. Acho que isso atrai um pouco a nossa curiosidade para a filosofia. Professora Carla, onde entra o direito nessa história? Bom dia, Bom Anderson. Dia, bom dia aos convidados, professor Jorge, professor Joaquim. O direito sempre. O direito entra sempre. Não tem jeito. Ele não sai, né? Ele não sai. A nossa realidade está permeada do direito e as discussões filosóficas, né, que envolvem a filosofia e o direito, é uma realidade para a nossa vida, né, para a sociedade. E são temas muito interessantes que a gente tem trazido com a parceria da DPPE, como o professor Joaquim falou, da FES-ProArte, porque esses cursos e esses eventos, eles envolvem não só as questões filosóficas que estão fora da academia, mas envolvem questões também que são muito pertinentes à nossa realidade, à nossa vivência diária. Como o professor Jorge falou, principalmente esse curso de extensão que está sendo oferecido, né, o próximo encontro será no dia 12, a gente tem a presença não só da comunidade acadêmica, nós temos a presença de alunos do curso de Ciência e Tecnologia, nós temos a presença dos alunos do curso de Direito, nós temos a presença gratificante do curso de Medicina, né, e de outras áreas da saúde do Unifeso, e ainda nós temos pessoas da comunidade, de diversas idades, de várias idades. Então, é importante para a gente também trazer questões que são aí importantes para a nossa realidade, para a nossa vida, e não só. A gente tem discutido e tem trazido um autor, né, que é best-seller, que às vezes as pessoas não leem, que as pessoas desconhecem, então é ali o momento da gente discutir também leitura, da gente discutir educação, da gente discutir filosofia, da gente discutir política, da gente discutir direito. É um bom momento, tem sido encontros assim muito gratificantes. E discutir sobre a própria, para onde vai a humanidade, o que a gente pretende com a vida que a gente está levando, né, principalmente com as novas tecnologias. As novas tecnologias de informação e comunicação, elas atingem diretamente o nosso viver, né, e como é que a gente lida com elas, né, principalmente agora com as questões relacionadas à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial tem sido o nosso grande queridinho no momento, a nossa grande queridinha no momento para a gente discutir essas questões. E dentro da área do direito, então, né, com a questão do direito autoral, né, como é que fica essa história? Sim, né? Muito complicado. Para você ver como as tecnologias estão envolvidas no nosso dia a dia, inclusive no nosso direito. Você vê, por exemplo, o fenômeno da fake news. Né? O fenômeno da fake news é tecnologia e é direito. E aí? Né? Onde é o limite? O que é abuso? O que é direito? Isso precisa ser discutido, né? Assim como também esse futuro que está vindo aí, né? O direito autoral e inteligência artificial estão ligados diretamente, porque hoje você tem, vou dar um exemplo aqui da comunicação, do jornalismo, tem hoje máquinas que produzem notícias. Elas pegam as incidências, né, de algoritmos e vão construindo uma notícia e jogam no ar uma notícia construída. Quem que fez essa notícia? Ela pegou de todo mundo e construiu artificialmente uma notícia. E o direito autoral disso tudo, né? Num determinado momento, no encontro da turma do primeiro período, né, de filosofia, nós fizemos uma brincadeira com os alunos do primeiro período, né, um teste com os alunos do primeiro período, onde nós dizíamos assim, olha, essa notícia, apresentávamos a notícia e perguntávamos para os alunos, essa notícia quem foi que fez? Né? Foi criada pelo homem, foi escrita pelo homem ou por uma inteligência artificial? E os alunos se confundem. Não tem como, né? Se confundem muito.
E nós também nos mas confundimos. Mas todo mundo se confunde, né, professor? Porque, assim, qual é a diferença? Como é que a gente consegue identificar? E, às vezes, a gente não consegue identificar. E, como você falou, o direito autoral e inteligência artificial e novas tecnologias para o direito é muito importante por causa da questão do plágio, né? Por causa da questão de você dizer que uma obra é sua e não é. Né? Então, todas essas questões a gente tem debatido diretamente ou indiretamente no curso de extensão, em sala de aula, porque são questões muito importantes ultimamente. E o cinema tem papel importante também. Eu vou aproveitar que o Dr. Jorge está aqui, porque falar dessa questão do cinema, eu lembro que eu era adolescente e foi assim, num dos espaços do Dr. Jorge, que o Dr. Jorge tinha os espaços dele, que ele fazia apresentações, né, de filmes, fazia algumas mostras, que eu tive o primeiro contato com filmes de arte. Eu nunca tinha... Filme de arte não passa na Globo, né? Não passa. Nem vai para o cinema, né, grande? Então foi no espaço do Dr. Jorge, há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, minha adolescência, faz tempo isso, que eu tive meu primeiro contato com um filme de arte. É importante, né, doutor Jorge? Eu sei que o cinema está na sua vida já há muito tempo enraizado. É uma manifestação artística e é uma arte que envolve diversas artes, como o teatro, como a música, a ópera, que envolve música, drama, história, enfim. Então, o cinema, nós fazemos aqueles espaços, aquilo é gratuito, não tem finalidade lucrativa. Agora, uma coisa importante, lembrei quando o professor Joaquim, falou dessa sabedoria que as pessoas precisam conquistar através da filosofia. Me lembrei, então, de uma pequena historieta, rapidíssima, que está dentro do Shakespeare, do Rei Lear, King Lear, uma peça do Shakespeare muito interessante, em que um rei poderoso resolve dividir a sua fortuna entre as 3 filhas. Porque ele raciocina o seguinte: se eu der meu patrimônio todo para minhas filhas, eu sou dono do patrimônio, porque eu estou lá, visito uma, visito outra, e assim ele fez. Dividiu para uma outra lá era meio irraicível, tal, mas ele deu alguma coisa para ela. Decorrido um tempo, ele verificou que ia visitar uma, já não estava sendo tão bem recebido. Aí uma estava brigando com outra por causa de meio metro de terra, que uma invadiu a terra da outra, daqui a pouco estava todo mundo em guerra, em briga, e ele acabou abandonado. Ele saiu pelo mundo. E a única pessoa que o acompanhou foi o bobo da corte. Que aquele bobo é aquele palhaço que diz as verdades de forma risonha, né? E a gente aceita. E ele foi perambulando, e no fim da vida, o Rei Lear diz assim, lá pelas tantas: meu bobo, onde foi que eu errei? E o bobo respondeu: você ficou velho antes de ficar sábio. então vem a proposta do que disse o Joaquim. Vamos adquirir sabedoria. E, através disso, esse é o caminho, a filosofia é o caminho. Não deixem de ir lá, vão porque vocês vão gostar. E você falou lá do nosso espaço, eu estou te convidando para que você retorne. Eu vou retornar, mas com certeza. Ele me tornou um apaixonado por filmes de arte e ele tem culpa disso, com certeza. Professor, a gente está vendo também, eu sei que sou apaixonado por cinema, né? A gente já teve, inclusive, alguns trabalhos nessa área lá, tivemos algumas, né? Tem muitos grupos de pesquisa na área do cinema, né? Direito, filosofia, isso é muito bacana. Mas a gente vê uma produção acadêmica, principalmente no direito, envolvendo o cinema muito interessante, né? As produções, de uma forma geral, audiovisual, né? Eu vi trabalhos lá com Walking Dead, né? com tantas... com as séries, né? Black Mirror tem um monte. Na minha turma tem uns 2 fazendo de Black Mirror, né? E tem assunto para isso mesmo. Professor, de onde vem essa... hoje está tudo mais ou menos junto, né? Assim, não tem essas áreas tão delimitadas. É tudo importante de ser estudado, e é tudo importante de ser estudado de forma conjunta. Como é que o senhor vê esse sucesso dessas séries, dessas produções, dentro da pesquisa acadêmica? Essas séries que você está falando justamente porque o que parecia antes ser ficção científica, né, veio realidade. É realidade. Então, a gente começa a conviver com certas questões e com certos ambientes que estão invadidos por tecnologia de ponta, né? E com a questão da inteligência artificial, com a questão da biotecnologia, e você falou dos algoritmos, né? O impacto disso na nossa vida é um impacto real. O tema que a gente está desenvolvendo desde o semestre passado, lá na Unifeso, junto com a DPPE, com o apoio do professor Bragança e da professora Michele,
o primeiro tema a gente falou sobre a era da inteligência artificial. A gente está, de alguma maneira, fazendo encontros a partir de um autor, que é um autor best-seller, que é o Yuval Noah Harari, né, que escreveu Sapiens e Homo Deus. Esse foi o primeiro encontro nosso lá no Unifeso. A gente está repetindo agora o mesmo autor com uma outra obra também best-seller, que é 21 lições, até trouxe aqui, para o século XXI. Esses encontros são interessantes porque a gente escolhe, seleciona alguns capítulos do livro, né, antecipadamente, então todos têm acesso a essa leitura para depois a gente fazer esse debate. E a principal questão que o Harari coloca é que a gente está vivendo uma transição de uma era. Como você falou do orelhão. O orelhão é uma marca disso. É uma marca, quer dizer, o fim de uma era e o surgimento de uma outra era. Uma outra era, então, que está envolvida não pela revolução tecnológica, não pela revolução industrial, que substituiu o corpo humano, né? Mas por uma revolução que pode substituir a mente humana. Né? Então, que ele fala justamente dessa outro tipo de revolução. E as questões que isso nos coloca. Por exemplo, a questão do livre-arbítrio, a questão da liberdade, né? A questão da igualdade, questões políticas, questões filosóficas que estão debatidas nesses encontros. Além disso, nós nos encontramos com um grande cinéfilo, né? Que é o Jorge, né? Que tem um conhecimento de cinema impressionante. Impressionante. Um cinema que você bem colocou, né? Que está fora do circuito comercial e que é um bom lugar para nós refletirmos, né? E teve essa ideia, então, de fazer essa combinação de filosofia e cinema. Também não é uma combinação nova, né? Tem vários pensadores que já trabalham o cinema como uma relação com a filosofia, e acho interessante porque ali você tem a perspectiva de também trazer a filosofia para outro circuito, como a gente estava falando anteriormente, né? Que faz com que ela seja mais ampliada essa sua discussão, né? Seja mais, as pessoas possam ter mais acesso à filosofia. Então, através de um filme, né, que traz um envolvimento emocional, um envolvimento, né, mais atraente, né, a filosofia pode ser colocada também nesse lugar. Nós escolhemos para esse curso de filosofia e cinema, que começa hoje às 4 horas, 16 horas, lá na FES do ProArte, o primeiro encontro nosso, toda sexta-feira vai ter, primeira sexta-feira do mês vai ter um encontro. Nós escolhemos um documentário que é muito sugestivo, né, para essa época, né, para esses tempos, que é No Intenso Agora, do João Moreira Salles. Né? Só o título já é um título que dá para nós pararmos, né, e falarmos sobre ele, porque essa coisa do intenso agora, que tem a ver também com a questão do futuro, do tempo, do passado, do presente, do futuro. Então, é essa temática que também vai estar presente nesse encontro, nesses diálogos, nessas conversas, né? Porque a nossa intenção também não é projetar uma aula, né? Assim, alguém ocupando esse lugar central é o grupo, né? É o grupo. Não é a colaboração, a ideia de todos estarem ali presentes, colaborando com suas interrogações, estando juntos, né? Esse diálogo, né? Muito legal. Então, acho que é mais o filme tem mais ali para despertar, né, questões do que necessariamente para ser um meio de aprendizado no sentido tradicional. Tá? Então, assim, a gente vai, a partir desse documentário, motivar questionamentos sobre o que necessariamente esse momento especial, onde nós temos um futuro incerto, né? A gente vê várias manifestações de um futuro incerto, né? As crises ambientais, essas novas tecnologias, né? Será que a inteligência artificial vai substituir o humano? Não vai substituir o humano? O planeta vai acabar com as crises ambientais ou não? Parece que o nosso futuro é um futuro incerto, colocado sob o tema do risco, né? Tanto é que existe a ideia de uma sociedade de risco. Né? Uma sociedade apreensiva, né, pelo futuro. Né? Por causa de um futuro que é um futuro que você coloca uma interrogação. Não é? Quer dizer, você não tem mais uma tranquilidade para dizer... Nenhuma, né? Que daqui a pouco, né, eu vou fazer isso, agora, no futuro eu vou ficar... Essa capacidade de planejamento, ela ficou meio comprometida realmente, né? Muito. Bom, se deixar, a gente vai embora. Vai.
Se deixar, a gente vai embora até amanhã falando aqui. Mas o meu querido Enoque está aqui ainda para a gente falar de um tema que está até ligado com o que a gente está falando aqui, um trabalho dele muito bacana. Você vai conhecer daqui a pouco. Quero aproveitar esse final, né? Primeiro para agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Doutor Jorge, você não precisa ficar causando saudade, não. Pode vir sempre, tá? Não tem problema, não. Eu amo de paixão quando a Michele vem aqui, mas o doutor Jorge também precisa vir mais vezes, né? Bem mais agradável. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Não tenho dúvida. Eu concordo, não fico zangado. Mas queria dizer o seguinte, eu quero, em nome da FES ProArte, dizer assim, a população de Teresópolis, compareça ao ProArte, porque a gente está lá, prestigie, porque a gente está lá cuidando do conhecimento, do saber, da sabedoria, essa coisa toda. E vá, independentemente de sua classe social, essa coisa toda, que serão todos muito bem recebidos. Porque você sabe o que acontece? Eu acho que a pobreza, quer dizer, não sou eu que acho, tem autores que falam isso, o pobre em si é aquela figura incapaz de lutar pela sua causa. E ele não luta pela sua causa por quê? Ele não tem retórica, ele não tem discurso, ele não tem conhecimento, ele não tem capacidade de avaliação, não tem o mínimo de sabedoria. A pobreza muitas vezes não está ligada ao ganho financeiro. Nem sempre ao ganho financeiro. Isso tudo pode ajudá-lo a sair de uma situação de ignorância dos fatos, desconhecimento dos fatos, incapacidade de avaliação. E a cultura pode dar essa visão global para ele. E lá nós temos a cultura em geral, não só a cultura do entretenimento, como também a cultura do conhecimento, que é o caso do nosso curso de filosofia. Quero agradecer a você essa oportunidade de nos receber aqui, a Carla e o professor Joaquim. Acho que foi muito oportuno para a cidade de Teresópolis, esse programa. Temos que marcar mais vezes, né? Até que ficou curto. Mais vezes. Muito obrigado. Carla, muito obrigado também pela participação. Obrigada, Anderson. Só para reforçar, né, a fala do professor Jorge, compareçam. Verdade. É gratuito, vale a pena. Vale. Vão nos conhecer, né? Vamos saber como é que é, vamos refletir um pouquinho sobre essa vida louca que a gente está vivendo. É gratuito, tanto na FES ProArte quanto na FENU Unifesos também, no campus sede. Compareçam, vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena. Professor Joaquim, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, tá? Lamentar mais uma vez aí que os nossos encontros com o professor Joaquim são apenas lá no primeiro período. Eu queria ter mais aulas, professor, mas agora não bem. Mais, agora tem outros espaços agora tem outros espaços alternativos. Estou falando da grade ordinária. Sim, Mas aí eu convido a todos para fazerem parte dessa iniciativa, né, de extensão que acho que é interessante de levar cultura, juntamente com a filosofia, com essas discussões, acho que é uma boa iniciativa. Excelente, excelente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente, pela participação. Bom, como eu disse, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Eu espero que você esteja comigo, tá? A gente vai fazer uma pausa rapidinha, intervalo comercial bem rápido, daqui a pouco a gente está de volta.